Muito bem, vamos que vamos, quarta-feira legal, 1º de novembro de 2023, na Rádio 100% Você. A casa é sua. Eu te faço a seguinte pergunta neste momento, você cidadão brasileiro e você do outro lado do rádio. Você perdeu sua liberdade financeira? Você não consegue mais liberação de crédito? Esse problema tem afetado muitos brasileiros, em alguns casos como nome negativado, CPF ou CNPJ bloqueado e score baixo. Hoje, em nossos estúdios, estamos recebendo Luana Souza, proprietária da Luana Soluções Financeiras. Ela vai explicar pra gente sobre um pouquinho da reabilitação de crédito. Bom dia, Luana, seja bem-vinda mais uma vez. E também, você pode explicar pro pessoal de casa, né, como funciona e o que é isso, a liberação de crédito. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da rádio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É com imenso prazer de estar aqui hoje, né? Tirando aí algumas dúvidas de muitos brasileiros referente à reabilitação de crédito. O que seria isso, né? Hoje conhecido aí como limpa-nome. Ele é um serviço 100% jurídico, onde a gente entra aí com uma liminar fundamentada no artigo 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor. E solicitamos a exclusão de todos os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, que são ele, né? Serasa, SPC, SCPC Boa Vista e o Semprol, que é a Central de Protestos. Luana, a seguinte pergunta que eu te falo. Quais são as pessoas que têm procurado e quais os problemas que levam o brasileiro a ter o seu crédito bloqueado? Então, Rodrigo, a gente teve aí a pandemia, né? Não porque a pessoa quis, né, ter essas restrições, mas por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas empresas fecharam. Então, assim, muitos da população, sempre sem poder, né, eles tiveram aí o seu nome restrito. Muitos empresários, né, precisando de capital de giro, não conseguindo crédito no mercado. Então, isso afetou muitas pessoas e muitos brasileiros. Tanto a pessoa física, né, quanto a jurídica, ela pode te procurar para resolver esse problema, né? No caso empresarial, é o mesmo procedimento também para a pessoa física? Como funciona? Isso, Rodrigo. Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, né, ela pode estar fazendo esse serviço, né, que a gente tira aí os apontamentos tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então, as duas partes. Tem muitas pessoas empresa, né, que tem restrição tanto na pessoa jurídica como na pessoa física. O procedimento é o mesmo. A gente entra aí com uma liminar coletiva, né, fundamentada nesses dois artigos, e aí a gente solicita a exclusão de todos os apontamentos. Tá rolando um feirão, né? A gente estava conversando um pouco antes aí de entrar no ar, você estava explicando para mim. Esse feirão aí tem ajudado muitas pessoas. Até quando você vai seguir com o feirão e como funciona? Então, Rodrigo, a gente tá com o Feirão Limpa-Nome aí, até esse mês de novembro, né? É o mês inteiro aí rolando de Feirão Limpa-Nome. Tem muitas pessoas procurando. Como que funciona esse Feirão Limpa-Nome? A gente não cobra nada pelo serviço, mas o cliente paga a documentação. Por quê? Porque por ser um serviço judicial, tem os gastos administrativos. E aí, o cliente fazendo esse mês, fechando esse mês aqui com a gente, ele tem um desconto nessa documentação. Luana, você estava falando para mim que é um trabalho totalmente jurídico, né? As pessoas têm algumas dúvidas, às vezes falam assim, será que pode ser algum tipo de golpe ou algo que a gente até brinca, fala que é traquitano, alguma coisa do tipo? Não, pelo contrário, é algo totalmente judicial, algo que pode ser feito dentro das 4 linhas da Constituição. Você pode explicar isso para a gente, para as pessoas entenderem um pouco mais? Posso sim, Rodrigo. Está fundamentado na lei, né? O cliente ele tem esse respaldo no artigo 42. Eu até quero falar um pouquinho o que fala no artigo 42. Né? Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente ele não será exposto ao ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Já no 43 fala, no parágrafo 2, que a abertura de cadastro, ficha, registros e dados pessoais e de consumo, dívidas, será comunicado por escrito ao consumidor ou quando for solicitado por ele. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo aí só para a população entender um pouquinho melhor. Vamos supor que o consumidor ele vai a determinada loja e aí ele vai comprar determinado bem. A atendente avisa que ele está inadimplente. Né? E ele, sem entender, saber o porquê que ele está inadimplente, ele volta o quê? Volta para casa constrangido, né? Então, dentro da lei, ele tem esse respaldo, que ele não pode ser constrangido ao ridículo. E também fala que
no 43 que o consumidor ele tem que ser o quê? Ele tem que ser avisado por escrito. Então o órgão ele não pode negativar o consumidor sem ele saber dessa restrição. O score, a gente até conversa aqui, eu e o Léo, aos sábados, a gente fala que o score é a moral do brasileiro, né? Que ele pode chegar e falar, não, beleza, ó, aqui o meu score tá bonitinho e tal. E vocês fazem também, né? Essa recuperação de score. Como funciona? E você também explica, né, também para o cliente, né, como ele pode fazer para o score dele aumentar cada vez mais. Isso, Rodrigo. A gente, além da gente fazer esse serviço, né, de limpa-nome, o cliente, ele fechando aqui com a gente, eu ainda ajudo o cliente nessa reabilitação do score. O que seria isso? A gente pega ali, né, os últimos 5 anos ali do score do cliente, vê qual seria a maior pontuação dele e faz a restauração. Como eu trabalho com serviços financeiros, que são financiamentos e empréstimo, eu sei o quê? Que não é só o nome limpo, o cliente tem que ter um score bom também para ele conseguir hoje um financiamento, né? Como a gente trabalha com isso, eu ajudo o cliente nessa recuperação do score dele. Então, para você conseguir hoje um crédito no mercado, você tem que ter 3 requisitos, que são o nome limpo, o score atualizado, né? E uma parceria ali com o banco, né? No caso, você tem que ter uma movimentação com aquele banco. Aqui com a gente entrega 2 requisitos, que são o nome limpo e o score atualizado. Ô Luana, um exemplo aqui, o cidadão brasileiro ele quer ir lá, tirar um carro ou até mesmo conseguir um crédito dentro aí de uma loja para comprar alguma coisa para casa. O que ele precisa fazer para o score dele melhorar? Um exemplo, é no dinheiro à vista, é no crédito, é no débito. Você pode citar algum exemplo? Posso sim, Rodrigo. O cliente, muitas vezes, ele acha que ele comprando à vista, né, o score dele vai aumentar. Um dos requisitos são esses, né? O cliente tem que ter o nome limpo para o score dele aumentar. Mas muitas das vezes a gente trabalha o score do cliente 30 dias. Então, assim, ele tem o quê? Ele tem que atualizar o cadastro dele dentro do Serasa, né? Tem um aplicativo também que a gente incentiva o cliente a adquirir também, que é o aplicativo Prêmio do Serasa. Lá mantém, né, todos os dados dele atualizados. E ele também cadastrar alguns bancos dentro desse aplicativo. Isso ajuda muito. Por quê? O aplicativo do Serasa, ele capta muitas informações do que se o cliente compra muito a prazo dentro do mercado financeiro. Então, o cliente que compra muito à vista, ele não tem um histórico que ele paga as contas deles em dia, para o Serasa estar puxando isso. Então, a gente sempre incentiva o quê? O cliente comprar mais no cartão de crédito, pagar antecipado, colocar ali água, luz, telefone, tudo em débito automático. Isso ajuda muito na hora de movimentar o score dele, na hora de aumentar. E outros requisitos também. Luana, você falou assim dos benefícios, né, da pessoa manter o seu nome em ordem, do seu nome limpo. Você pode dar algumas dicas para as pessoas também poder fazer um pouquinho de economia? E claro que você não faz só esse trabalho também da reabilitação de crédito, você faz outros, né? Então, para que as pessoas possam ter o nome limpo, também continuar fazendo alguns trabalhos com você, porque você também faz empréstimo, coisas do tipo, não é? Isso, Rodrigo. Ali a gente não trabalha só com a reabilitação de crédito, que seria o nome limpo. Para falar a verdade, eu trouxe, né, esse serviço para o escritório, tanto por isso. Por quê? Porque muitos dos meus clientes, eles iam ali fazer um financiamento de uma casa, o financiamento de um carro e não conseguiam. Por quê? Porque tem restrição. Então, o meu intuito é ajudar o cliente nessa parte. Foi na onde eu fiz vários cursos, fiz, assim, sair para fora, entendeu? Para buscar esse serviço para o escritório, para estar ajudando o cliente ali, ele realizar o sonho da casa própria, né? Então, assim, o meu intuito é ajudar o cliente. E eu também não só faço esses serviços, que são serviços financeiros, né? Mas eu também sou uma consultora financeira, na onde eu ajudo, após fazer a limpeza do nome do cliente, eu ajudo, né, ele em alguns requisitos ali a manter o seu nome limpo, né? A não voltar a ser um cliente inadimplente. Luana, dentre esses assuntos que a gente conversou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de agregar? Alguma outra explicação? Então, eu gostaria assim de falar, né, para muitos clientes que estão inadimplente, né, que esse serviço que a gente faz é um serviço legal, é um serviço jurídico, é tudo certinho, tudo dentro da lei, né? O cliente até então que ele tem um respaldo jurídico ali, a gente entrega um contrato para o cliente, né? E eu assim, o meu serviço, eu tenho tanta confiança no meu serviço que quando o serviço nunca aconteceu, mas se ele não for entregue conforme está no contrato, a gente devolve o dinheiro para o cliente.
cliente, tá? Então, assim, é um serviço que eu coloco total confiança, né, por ser esse serviço jurídico. Eu nunca tive problemas, né? Vários clientes já fizeram esse serviço com a gente, até então que eu fico muito feliz quando o cliente volta ao escritório para falar que conseguiu financiar uma casa, financiar um carro. Então, a minha alegria é essa, né, de voltar a ter uma liberdade, voltar o cliente a ter uma liberdade financeira. Essa é a minha maior alegria. Bom, eu vou aproveitar até o gancho, né, e aproveitar que ela disse também, usar como exemplo mesmo, no meu caso, eu cheguei em Paranaíba, eu sou um cliente da Luana, hoje ela está conseguindo me ajudar com algumas situações em questões financeiras também. Quando eu cheguei em Paranaíba, o meu nome estava sujo, eu estava com o CPF bloqueado e algumas coisas pendentes, tem me ajudado bastante. Então, se eu estou botando a cara a tapa aqui para falar que é algo bacana e que vale a pena, então vocês com certeza também, não sou eu, ela também, né, que especialista no assunto, tá dando essa dica para você. Luana, pode deixar pra gente o endereço, o telefone, o pessoal para entrar em contato contigo. Claro, Rodrigo. O escritório ali fica na Avenida Antônio Garcia de Freitas, número 330, bairro Santo Antônio, em frente ao Veterinário Borgordo. É um escritório laranja, tá? O nosso Instagram é Luana Souza Financeira. Nosso contato é 3668-2471 e o WhatsApp 984580620. Eu vou ficar muito feliz em atender e poder ajudar, porque o meu intuito, Rodrigo, não é só... eu falo assim que o dinheiro é consequência, né? O meu intuito é ajudar pessoas a realizarem sonhos. Eu fico muito feliz de ver um cliente adquirindo ali a casa própria, o carro próprio. Então, assim, isso é uma felicidade. É como se eu estivesse realizando um sonho. Você pode deixar por último um recado para essas pessoas e qual a vantagem que elas podem ter em manter o seu nome limpo? Antes da gente despedir do pessoal aqui. Claro. Então, hoje em dia, né, muitas pessoas se separam. Por quê? Porque tem restrições. Então, a maioria das minhas consultorias financeiras são do quê? De casamentos desfeitos. Por quê? Porque não tem ali, a pessoa não consegue, não tem saída, né? Não acha saída para quê? Para conseguir ali, às vezes, financiar, às vezes, pegar um crédito no mercado, né? Solicitar ali, às vezes, um capital de giro para sua empresa. Então, eu estou aqui, né, inteiramente para estar ajudando você a restaurar aí várias áreas da sua vida, porque a área financeira, ela não afeta só a área financeira, ela afeta outras áreas também, né? Como eu falei, tem muitos casamentos, nas minhas consultorias financeiras, muitos casamentos são desfeitos por conta disso, né? Então, a área financeira, ela afeta muitas outras áreas, e eu estou aqui para ajudar você que se encontra aí nessa situação, não vê saída, né? Não consegue crédito no mercado. Eu estou aqui inteiramente para te ajudar nessa parte. Então você de casa, nesse momento, aproveite porque ainda o Feirão Limpa Nome está aberto e ela pode te ajudar. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades para você dentro da programação da Cultura FM. Valeu! Cultura. Bom dia! A casa é sua. Cultura FM.